Sabe, geralmente quando a gente pensa em testar a resistência de alguma coisa no mundo físico, tipo um material de engenharia de ponta, ou a fundação de um arranha-céu, ou até mesmo o casco daqueles navios quebra-gelo, nós nunca fazemos isso num dia de sol, né? Com o mar perfeitamente calmo. Ah, com certeza não. A resistência de verdade de qualquer estrutura só aparece de fato sob pressão extrema, no meio da tempestade mesmo, quando todas as forças externas parecem conspirar para destruir aquilo. Exato. E se a gente trouxesse essa mesma lógica para o campo das emoções, para a psique humana, e se a verdadeira maturidade espiritual não fosse revelada nos dias de vitória, nos aplausos ou no conforto, mas justamente naqueles momentos em que a alma atravessa o seu próprio Getsemane? Puxa, essa é uma provocação existencial muito profunda. Porque se a gente for ver, nós passamos a vida inteira e investimos recursos imensos nisso, tentando blindar nossa existência contra qualquer tipo de sofrimento. Uhum. O tempo todo. Mas e se a dor, que a humanidade tanto tenta evitar a qualquer custo, fosse exatamente o lugar, tipo a forja mesmo, onde o que há de mais essencial dentro de nós é revelado? Porque o conforto ele pode até ditar o ritmo de uma vida tranquila, mas é o caos que testa a fundação de quem realmente somos. Nossa, é exatamente por causa dessa tensão, sabe, entre o conforto e o caos, que a nossa imersão de hoje vai entrar num território fascinante. Nós estamos mergulhando nas páginas do livro O Mestre da Sensibilidade. Que é uma obra fantástica, por sinal. Muito. É o volume 2 da coleção Análise da Inteligência de Cristo, escrita pelo psiquiatra e pesquisador Augusto Cury. E a nossa missão nesta análise detalhada hoje é explorar um cenário incrivelmente complexo, que é a mente de Cristo no Vale da Dor. E acho que é fundamental a gente deixar muito claro aqui, para quem nos acompanha agora, que nós não estamos fazendo uma exegese teológica, né? Ou um debate religioso. Isso, bem lembrado. O autor propõe um estudo que é estritamente psicológico e psiquiátrico do comportamento histórico dessa figura nos seus momentos de maior angústia. É uma lente diferente. Com certeza. E essa distinção é vital para a gente compreender a profundidade do material. O que é mais fascinante na abordagem de Cury é essa premissa de que a verdadeira inteligência espiritual, a maturidade emocional de um ser humano, não é um dom que se exibe no conforto de um jardim florido num dia de primavera. Definitivamente não. Ela é testada, esgarçada e comprovada na forma como a mente responde ao caos absoluto, sabe? Ao sofrimento iminente e à traição daqueles em quem mais se confia. Até porque o sucesso e a calmaria são, de certa forma, uma grande maquiagem social. É a velha história, né? O sucesso mascara as nossas fragilidades mais íntimas. É infinitamente mais fácil manter a postura, ser educado, demonstrar sabedoria quando o mundo inteiro está te aplaudindo de pé. Nossa, sem dúvida. E por isso tem uma ideia central no texto que, para mim, muda completamente a forma como enxergamos as crises. A frase é bem assim: a dor não revela simplesmente quem somos no momento. Ela revela em quem nos tornamos através do processo. Exatamente isso. Ela revela quem nos tornamos. E para entender como isso funciona na prática, a gente precisa olhar para o que a psiquiatria ensina sobre o cérebro humano sob pressão. O que acontece fisicamente e mentalmente quando o estresse atinge níveis insuportáveis? Olha, o mecanismo é fascinante e, ao mesmo tempo, assustador. Sob forte estresse emocional ou uma ameaça física, o cérebro humano comum passa por um sequestro neurológico. Um apagão, quase. É, tipo isso. A amígdala, que é o nosso centro de alarme primitivo, ela dispara. Isso inunda o corpo com hormônios como cortisol e adrenalina. E aí o que o autor chama de janelas da inteligência, que são as áreas do córtex pré-frontal responsáveis pelo raciocínio lógico, pela empatia, essas áreas simplesmente se fecham. E a pessoa entra no modo sobrevivência. De ponderação, despenca a zero. A pessoa age por puro instinto animal mesmo. Mas aí que a coisa fica interessante, porque o comportamento analisado no livro entra em total contraste com essa biologia humana padrão. O texto nos leva para aquela noite, no jardim do Getsemane. E a própria etimologia dessa palavra já dita o tom da cena, né? Sim, o significado é muito forte. Getsemane, do aramaico, significa literalmente prensa de azeite.
É aquele equipamento rústico, super pesado, onde as azeitonas são colocadas e esmagadas sem piedade por uma pedra colossal para o óleo sair. O simbolismo é muito denso, porque Cristo estava prestes a ser preso e torturado. A prensa psicológica estava descendo sobre a mente dele com força máxima. E o ponto central da análise é que, diante dessa prensa, ele não permitiu que as janelas da sua inteligência se fechassem. O que é quase impossível para nós mortais. Quase impossível. O autor destaca que, na escola da vida, as intempéries abalam até os psicólogos e psiquiatras mais experientes na hora de gerenciar a própria dor. A teoria desmorona quando a dor é na sua pele, mas o sofrimento agudo não abateu a lucidez de Cristo. Ele administrou os pensamentos. Ele não agiu por esse instinto de autopreservação. Ele manteve um propósito claríssimo no ápice da tensão. Isso prova que o sofrimento não precisa obrigatoriamente destruir a mente. Se trabalhado no íntimo, ele tem o poder de amadurecer a pessoa. Exato. E isso nos leva a uma reflexão muito prática para o dia a dia. Imagina um grande executivo, um líder de mercado com milhares de funcionários. Quando a empresa começa a ruir, as ações despencam, a crise estoura nas manchetes. A estrutura interna dele costuma desabar bem antes da externa. Ele explode em fúria, distribui culpa para a equipe inteira, entra em pânico. Toma decisões precipitadas para tentar salvar a própria pele. O caos de fora destrói o controle de dentro. Mas a fonte aponta que manter a lucidez como Cristo fez não significa virar uma estátua de gelo. Tem uma diferença abissal entre controle emocional e frieza. Sim, e essa é uma distinção muito cirúrgica que o livro faz. Uma das grandes ilusões da nossa cultura é achar que a maior força espiritual está no controle absoluto e frio das emoções, né? Na supressão do choro. Aquela face estoica que não abala com nada. Mas a tese de Cury é que a verdadeira grandeza reside na sensibilidade. E aqui a gente precisa separar a sensibilidade autêntica da hipersensibilidade. Boa, explica um pouco isso. A pessoa hipersensível é refém crônico do ambiente. Uma ofensa no trânsito a paralisa, uma crítica no trabalho a destrói, o humor flutua o tempo todo de acordo com a temperatura das outras pessoas. Ela não tem âncora. E a sensibilidade verdadeira, então, seria o oposto dessa dependência toda. Exatamente. É a capacidade de perceber a dor, de sentir profundamente a angústia, a tristeza, mas sem perder a autogestão. O autor chama isso de viver a arte da autenticidade. É ter espaço interno suficiente para abrigar a dor sem deixar ela assumir a direção da sua vida. Puxa, e a prova dessa autenticidade, documentada nos textos históricos, é quase chocante pela vulnerabilidade. A fonte relata que, no meio daquele jardim, ele não vestiu uma armadura de herói inabalável. Ele virou para os amigos mais íntimos e confessou com todas as letras: "A minha alma está profundamente triste até a morte." É uma transparência absurda. Muito! E horas antes, o relato conta que ele estava num banquete, jantando e cantando com esses mesmos discípulos. Ou seja, ele não sofreu por antecipação, mas quando a dor chegou, ele a assumiu publicamente. Mas, pensando como uma estrategista moderna, eu fico me perguntando, para um líder que promovia uma revolução, pedir ajuda e admitir tristeza não seria um erro tático terrível, um sinal de fraqueza? Essa é a leitura superficial que a maior parte da sociedade faria, sem dúvida. Nós fomos condicionados a aplaudir o líder que não sangra, né? Mas a análise psiquiátrica rebate isso de forma categórica. Como assim? Esconder os sentimentos e vestir essa máscara de autossuficiência é, na maioria das vezes, um mecanismo de defesa de mentes extremamente frágeis. Mentes que não suportam a própria imagem quebrada. Admitir a dor aguda e pedir apoio emocional requer uma estrutura interna gigantesca. Nossa, faz todo sentido. Ao descer do pedestal, ele não se tornou fraco, ele se tornou incrivelmente humano, acessível. Mostrou que ser maduro espiritualmente não é ser anestesiado. É saber sentir sem perder o equilíbrio. E isso quebra um paradigma monumental da nossa época. Porque a nossa tendência moderna tem uma inclinação quase patológica para fugir da dor. Totalmente. Ao menor sinal de desconforto, a gente já busca um anestésico. Seja químico, com remédios, seja digital, passando horas rolando o feed do celular sem pensar em nada. O consumo desenfreado também entra aí.
tudo para não sentir. E aí fica o questionamento inescapável para quem está ouvindo a gente agora. A tendência tem sido fugir da dor o mais rápido possível ou ter a coragem de sentar com ela, admiti-la e aprender a lição. E por falar em não fugir, a nossa conversa chega agora ao momento de maior intensidade psicológica daquela narrativa. O famoso pedido para afastar o cálice. Isso! A descrição médica desse momento que o livro traz transcende qualquer drama literário, né? Transcende muito. O texto lembra um detalhe crucial. Lucas, um dos biógrafos que registrou a cena, era médico. E ele descreve um fenômeno clínico raríssimo, chamado hematidrose. Que é o suor de sangue. Isso. É uma condição extrema onde o estresse emocional e o pavor alcançam níveis tão absurdos que o sistema nervoso simpático entra em colapso agudo. Ocorre uma vasoconstrição tão violenta, seguida de uma vasodilatação, que os capilares sanguíneos perto das glândulas sudoríparas simplesmente se rompem. Caramba! O sangue se mistura com o suor. A biologia inteira do corpo estava em alerta vermelho absoluto, gritando para ele fugir dali. O peso do cálice psicológico, que era a antecipação mental da tortura, estava esmagando a mente dele. E com o corpo à beira de um colapso, sob essa tortura mental, ele faz aquele pedido que revela a humanidade nua e crua. Se possível, afaste de mim este cálice. É o puro instinto de preservação pedindo passagem. Mas na mesma respiração, ele emenda uma conclusão que desafia a lógica humana. Não faça como eu quero, mas como tu queres. O que me leva a uma pergunta de investigação. Se ele tinha tanta influência, se as multidões o seguiam dias antes, por que ele simplesmente não fugiu? O Getsemane não era uma prisão de segurança máxima, era um jardim aberto, à noite. Sim. Ele poderia ter recuado para o deserto, usado o poder de persuasão dele. Mas, segundo a análise de Cury, esse momento era o cerne absoluto do plano transcendental. A fé verdadeira apresentada ali não serve para eliminar magicamente o sofrimento, mas para submetê-lo a um propósito maior. Ah, entendi. Ele precisava passar por isso. Exato. Ele precisava beber esse cálice não como uma divindade intocável, mas como um homem comum, de carne, osso e lágrimas, sentindo o peso esmagador das emoções humanas sem usar nenhum atalho ou anestésico sobrenatural. Se ele usasse superpoderes ali, o projeto pedagógico de transformação da humanidade não faria sentido, porque ele não seria um exemplo que a gente pudesse alcançar. Nossa, isso muda tudo. Há uma tensão indescritível, a dor é dilacerante, mas o que prevalece é a rendição consciente. Ele não nega a dor e não tenta fugir pelas portas dos fundos. Ele é entrega. É uma rendição ativa, não passiva. Isso faz a gente refletir muito sobre a vida, né? Porque nem toda dor vai ser removida magicamente das nossas trajetórias. Algumas dores não estão ali para serem evitadas. Elas precisam ser atravessadas porque são o nosso veículo de transformação. Com certeza. Fica até a reflexão. Com que frequência as pessoas tentam fugir correndo dos seus próprios cálices, criando distrações em vez de aprender a entregar o controle? Pois é. Especialmente porque o que vem logo depois dessa rendição brutal é talvez o teste final do filtro emocional dele. A traição dos amigos mais íntimos. Porque uma coisa é aceitar a dor em isolamento orando. Outra completamente diferente é ver essa dor se materializar pela covardia daqueles que estavam dividindo o pão horas antes. Há um nível de estresse interpessoal e de rejeição nas horas seguintes enlouqueceria qualquer pessoa comum, viu? O livro detalha 4 frustrações sucessivas causadas pelo círculo de confiança dele naquela única noite. 4 seguidas? Sim. Primeiro, no auge da angústia, suando sangue, os amigos dormem. E o psiquiatra ressalta que não era preguiça. O médico Lucas descreve como o sono da tristeza. O sistema nervoso dele simplesmente desligou por não dar conta do estresse do ambiente. E a segunda frustração? Judas se aproxima e o trai com um beijo, subvertendo o maior símbolo de afeto em condenação. Terceiro, no exato momento da prisão, todos os discípulos restantes fogem apavorados e o deixam sozinho. E a quarta,
Pedro, que jurava lealdade absoluta, o nega 3 vezes perante pessoas estranhas. Gente, é a tempestade perfeita de abandono, covardia e rejeição se a gente trouxer para o nosso comportamento de hoje. O ser humano comum é incrivelmente rápido para julgar e absurdamente lento para perdoar. Se um amigo não responde a uma mensagem no momento de crise, a gente já corta relações, vira inimigo mortal. Exatamente, o Cury usa um termo excelente para isso. Nós fazemos da nossa memória uma verdadeira lata de lixo emocional, guardando ressentimentos que só apodrecem. Mas aí a narrativa mostra que Cristo, no ápice desse abandono, sendo entregue para a tortura, olha diretamente para o traidor e o chama de amigo. Como é que a mente humana consegue processar uma dissonância tão violenta sem se quebrar no meio, sem se afogar em ódio? Ele consegue porque ressignificou a dor antes mesmo dela bater de fato. A grande sacada é, quem não aprende com a dor, acaba sendo moldado pelas cicatrizes dela. Cristo já tinha avisado verbalmente os discípulos sobre essas falhas que eles cometeriam. E não foi para posar de profeta ou para humilhá-los. Foi para proteger os próprios amigos. Exatamente. Ele antecipou o fracasso para protegê-los do sentimento de culpa devastador que viria depois. A mente dele raciocinou que, no futuro, quando lembrassem que o mestre já sabia de tudo e não os rejeitou, eles teriam uma ponte para voltar. Não cometeriam um suicídio emocional. Ele usou a dor da própria traição como ferramenta pedagógica. É impressionante, ele não assumiu o papel de vítima do mundo em nenhum segundo. A dor não foi justificativa para a amargura, foi o terreno onde a compaixão foi construída. E a pergunta que grita para nós hoje é, nas dinâmicas diárias, as nossas frustrações estão servindo para nos destruir, nos deixando mais desconfiados, ou estão virando uma sala de aula para o crescimento interior? É um abismo de diferença. E essa discrepância brutal entre a inteligência emocional de Cristo e a nossa fragilidade moderna empurra a gente para a crítica contundente que o Augusto Cury faz ao homem contemporâneo. E é uma crítica muito bem fundamentada. Nós temos muito mais recursos hoje, mas muito menos resiliência. O livro introduz um conceito brilhante chamado síndrome tri-hiper. Isso. Vivemos uma sociedade onde somos hiperacelerados nas demandas, consumimos uma quantidade hiperabsurda de informações e recebemos hiperestímulos contínuos pelas telas e redes sociais. E o cérebro humano não evoluiu para processar essa avalanche sem parar, né? De jeito nenhum. O resultado neurológico e psicológico é essa sociedade de consumo adoecida por epidemias de ansiedade. Nós criamos a era de ouro da tecnologia externa, mas geramos pessoas emocionalmente passivas que não suportam a mínima frustração sem desmoronar. É aquela máxima. Temos informação demais e transformação de menos. O texto até traz uma analogia que ilustra o absurdo da nossa vida. A gente coloca grades de aço grossa na janela de casa, alarme de última geração no carro, paga caro por antivírus para o computador. Mas não tem nenhum sistema de proteção ativo para nossa emoção contra uma ofensa banal no trânsito. Perfeito. Alguém te dá uma fechada no trânsito ou faz um comentário irônico no trabalho e pronto. A paz mental é sequestrada na hora, o humor é destruído para o resto da semana. Toda aquela sofisticação tecnológica vai para o ralo porque a gente reage por instinto. É a falência da nossa gestão interna. O antivírus emocional que nos falta é o que o autor chama de arte de pensar. É auditar os próprios pensamentos, questionar uma ofensa antes de deixar ela criar raiz na memória. Sem essa transformação de dentro, toda conquista de fora é cosmética. É uma embalagem deslumbrante escondendo material inflamável. Será que a sociedade moderna está entupindo a mente de planilhas e métricas de produtividade, enquanto a alma morre de fome por falta de gestão emocional? É duro de engolir. E sabe, mergulhar tão fundo nessa análise psiquiátrica nos leva inevitavelmente a um momento de reflexão existencial que não dá para contornar. É verdade. É incontornável. Porque, olhando para essa figura histórica no Getsemane, fica claro o imenso engano disseminado na cultura da nossa geração. É quase uma crença infantil de que o papel do divino ou da espiritualidade é única e exclusivamente nos livrar do sofrimento. Como se a fé fosse um analgésico cósmico para garantir uma vida sem atritos. Esse é talvez o maior equívoco filosófico da atualidade.
A análise profunda de episódios como o do Getsemane revela o paradigma oposto. A visão utilitarista de uma divindade que só serve para facilitar a vida cai por terra quando vemos o mestre da sensibilidade suando sangue. A lógica não é poupar o indivíduo da dor, mas utilizar a dor como instrumento primário para forjar o caráter. Fica muito evidente. O próprio Cristo, sendo o centro da narrativa, não foi poupado de absolutamente nada. A biografia mostra que ele sofreu a traição covarde, as chibatas, a humilhação pública e não escapou da cruz. A diferença monumental não foi a ausência do problema, mas como a mente dele foi sustentada internamente durante o problema. A identidade não se fragmentou, e isso nos empurra para a grande conclusão analítica da obra. Diante do sofrimento inevitável da vida, a pergunta existencial mais urgente não é a murmuração clássica: por que existe tanto sofrimento? Ou, por que isso está acontecendo comigo? Essa é a pergunta padrão, né? É a padrão, mas não leva a lugar nenhum. A pergunta verdadeira, a que destranca a inteligência emocional é: o que está sendo formado no interior da minha mente através desse processo tão doloroso? Nossa, essa mudança de pergunta altera completamente a lente através da qual a gente enxerga as próprias crises. E caminhando para o encerramento da nossa análise de hoje, a amarração de todas essas ideias propostas pelo psiquiatra é que a mente de Cristo prova que a dor, o vale e a prensa de azeite não são de forma alguma o ponto final da história de ninguém. A dor é o meio, é o veículo de travessia. Plenamente de acordo. E o alerta final do autor é incisivo, viu? Apenas admirar essa resiliência fenomenal como um mero dado histórico ou achar que é só uma história bonita é insuficiente. Admiração passiva não altera a biologia nem a vida de ninguém. Exato, não muda nada se não aplicar. O desafio real do livro é viver isso de forma pragmática. É assumir a responsabilidade de pegar todo aquele lixo emocional acumulado, as rejeições, os medos, a ansiedade impulsionada por essa síndrome tri-hiper, e ter a audácia de reciclar tudo ativamente, aplicando a arte de pensar e gerenciar a própria história. Brilhante. E para fechar nossa imersão de hoje e deixar algo ecoando nos pensamentos de quem nos acompanhou, eu quero trazer um último paradoxo fascinante que Augusto Cury descreve sobre a natureza do poder. Pensa um pouco sobre essa imagem. Vamos lá. O texto sugere que o suposto autor do universo, com o cosmos à disposição, ao decidir entrar na história e pisar nesta terra, não escolheu fazer uma entrada triunfal num palácio romano de mármore cercado de riquezas e status inquestionável. Pelo contrário, a escolha narrativa foi se esconder durante décadas atrás dos estalidos do martelo de um simples carpinteiro na aldeia esquecida de Nazaré. Nascendo no estrume na palha de um curral. Exatamente. Talvez a lição mais silenciosa e profunda dessa análise toda seja essa: a verdadeira grandiosidade e a capacidade inabalável de superar as maiores dores do mundo quase nunca acontecem sobre os holofotes da fama ou nos aplausos. Elas acontecem lá no fundo, na singeleza do anonimato, na coragem diária de ser, aos olhos do mundo, pequeno por fora, mas de cultivar uma mente infinitamente forte e estruturada por dentro. Da mesma forma que começamos falando sobre materiais que provam seu valor quando submetidos ao esmagamento brutal da tempestade. Porque, no fim das contas, a verdadeira inteligência não é apenas entender o mundo, é viver de forma transformada.